Doutora Cristina, hoje a nossa aula é do plexo genésico, né? Então, a gente vai iniciar pela Cláudia. Vamos lá, Cláudia? Bom, ele fala aqui, né, que encontra-se localizado na região pubiana, no ventre e regula as emoções das atividades sexuais e compõe o sistema relacionado à reprodução humana. Seria isso como diz assim, a única função do plexo genésico seria realmente a reprodução, doutora? Olha, a lei de reprodução, que está escrita lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte, né? Tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que é contrário à lei de reprodução, é contrário à lei de Deus. Então, quando nós vamos para mundos onde a questão do sexo, da sexualidade não existe, a gente encontra ali a purificação desses plexos, né? E os casais em si, esses espíritos são transferidos para eles, não nascem através deles, é completamente diferente. São espíritos que vêm de uma esfera para outra. Então, podemos até fazer um exemplo bem claro de Elias, né? Ele se desmaterializou e foi para mundos superiores. Então, o nascimento e a morte nesses mundos é muito diferente dos vossos. Como vocês estão ligados ainda aos fatores da matéria, então é preciso haver a relação, a fecundação e o nascimento. Então, por isso que tudo aquilo que é contrário à lei de reprodução, pode ter certeza que vai atrasar o planeta. O planeta não vai evoluir. Porque imaginemos que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas, e se não reproduzisse, como seria? Vocês estariam ainda, né, numa época onde não existia tecnologia, onde não existia avanço na parte agrícola, onde não existia avanço na medicina, e a gente sabe que todos aqueles espíritos que ali partiram, eles reestudaram seu projeto no mundo espiritual, se aprimoraram e retornaram, né, para suas funções terrestres. Então, as idas e vindas para o mundo espiritual é uma lei de Deus inviolável. Mas quando as pessoas nessa terra trocam um bebê real por um bebê de plástico, pode dizer uma coisa, é um hospício coletivo, entendeu? Então, essa humanidade, ela se perdeu no emocional e para se encontrar vai ser muito difícil, porque vai sair de uma coisa e criar outra para preencher o seu vazio interior. Então, esse modismo, que eu chamo até esse modismos atuais da sociedade, ideologias e essas questões emocionais, esses transtornos emocionais, foram espíritos fragilizados, que viveram aqui na crosta terrestre, que não estavam em colônia espiritual nenhuma, estavam aqui. Por isso que não aprenderam nada, porque se aprendesse ia ter um filho, não ia ter um boneco. Então, veja que situação vive a humanidade de hoje. Então, sabemos que isso é passageiro. A partir de 2050, a gente sabe que as histórias começam a se modificar e a humanidade começa a marchar em outro rumo, né? Ontem eu li numa reportagem, doutora, que estavam até ligando para a igreja para fazer batismo. E o padre foi bem assim, enérgico, né? Não, a gente não faz batismo para boneco, e sim para bebês humanos, né? Esse boneco vai salvar-se de quem? Para ter o batismo. Então, a igreja está correta, né? A mesma coisa, se uma mãe chegar aqui e dizer, doutora, aplica um passo no meu boneco, aqui, aplico nada, boneco não tem plexo, como é que ele vai absorver os fluidos, né? Então, são essas loucuras sociais que a gente vê que a cada dia vai piorar, viu? Porque a solidão interior seria uma das causas, né? Disso tudo. O outro, o ativismo a favor do aborto, seria outra causa, né? Então, o tempo vai passando. Essas mulheres que abortaram, a consciência delas são pesadíssima. E agora, veja, elas estão com a consciência tão pesada que ela não procura um filho real, ela procura um filho de plástico, né? Porque ela, se for uma criança real, ela termina matando.
Ela não tem paciência de cuidar de criança. Nossa. Vamos lá, meu. Obrigada, doutora. Obrigada. Aqui diz, doutora Cristina, no livro da Evolução em Dois Mundos, André Luiz disse sobre o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vista ao trabalho, a associação e realização entre as almas. O que ele quis dizer aqui, doutora Cristina? Porque no processo reencarnatório, a gente vai vendo que a potencialidade feminina e masculina, dentro do processo de evolução, vai se perdendo, entendeu? Vai se perdendo. Então, eu acho um absurdo alguém falar que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Como vai haver esse relacionamento? Um espírito que não tem potencialidade sexual é impossível. Um espírito que praticamente ali era 100% de fluido, não tem, impossível. Mas na cabeça dos seres humanos que quer desviar o princípio moral de Jesus, fizeram essa abordagem e colocaram aí, né, dizendo que Jesus teve até filhos com ela. Como vai ter filho com ela? Seria até incompatível, porque ela predominando sobre a matéria seria impossível, porque nesse caso ele, né, ele não predominava sobre a matéria, ele predominava sobre os fluidos. É diferente, matéria zero. E, de repente, colocaram isso, né? Então, o doutor André Luiz, ele coloca aí que, através dos transcorrer das reencarnações, isso vai se purificando, e, na medida que vai purificando, a questão de relações sexuais, etc., vai deixando de existir. Doutora, minha dúvida é assim, a fixação em pensamentos, né, em desejos sexuais, essa energia do pensamento, ela pode causar alguma energia densa no plexo genésico? Olha, eu acho que eu digo assim, existe uma bomba nuclear que é justamente a bomba da imoralidade, né? Essas daí não precisa você matar ninguém, as pessoas estão se matando. Tá entendendo? As pessoas não estão procurando sua reforma moral. E na medida que essas pessoas não estão procurando, elas estão descontando seus sentimentos ou praticamente sua frieza de coração em relações que não são produtivas, que não vai trazer resultado nenhum, né? Então, acho que a pessoa tem que procurar alguém que cuide dela, não é alguém que desfrute sexualmente dela, é diferente, né? Uhum. Então, a mulher abriu espaço no mundo para ter os seus direitos, mas não está sabendo usar os seus direitos, entendeu? E esses direitos foram violados por elas próprias. Não foi pelo hétero, foi por elas próprias. E a violação desse direito, a gente percebe aí na libertinagem, né? E essa libertinagem está passando essa herança hereditária de mãe para filha, e isso só vai complicar, né? Como eu estou vivendo uma transição, então a tendência é essas pessoas não permanecer na Terra. Uhum. Obrigada, doutora. A gente retorna para a Cláudia. Gostaria de saber, doutora, sobre a infertilidade. Olha, os processos de infertilidade, a gente percebe que são punições da justiça divina relacionadas a vários fatores, né? Abusos em crianças, abortos cometidos, né? Ou então pessoas que eram enfermeiras e que participavam de aborto. Então, nessa existência, a reprodução é vetada. Não tem como aquela pessoa reproduzir, né? E às vezes eu vejo pessoas aqui que eu sei que na escala da reprodução elas estão fora, mas também eu não vou alimentar isso, né? Eu vou dizer que depende dos homens, não depende dos espíritos. Porque quando você vai ver o relatório de algumas mulheres inférteis, é impressionante, viu? Esse relatório, porque mostra ali que aquela pessoa provocava maus tratos em criança, provocava aborto, era tráfico de crianças de vidas passadas. Então, é uma ficha bastante pesada, né? Entendi. E seria o mesmo, então, para a impotência, não?
No caso da impotência sexual, a gente verifica os fatores relacionados a isso. E os fatores piores que a gente encontra é pedofilia em vidas passadas. Porque muitos jovens estão passando por esse drama nos dias atuais de hoje. E quando a gente percebe e vai ver o quadro do plexo genésico, é um plexo que ele perdeu a atividade pelos crimes cometidos em vidas passadas, entendeu? Então, muita coisa que a gente vê nos dias de hoje é o reflexo da maldade do próprio ser humano contra ele e contra o plexo genésico. Entendi. Muito obrigada. Eu Aqui, doutora Cristina, qual é a idade certa quer dizer, assim, ou a mãe ou a escola? Geralmente, a escola agora tem como disciplina uma parte, né, de estudo, educação sexual. Qual é a idade certa, tanto para menino, tanto para menina poder ensinar? Olha, depende da forma didática que eu vou implantar isso, né? Então, se eu coloco uma forma didática técnica, isso aí, a partir dos 7 anos de idade, vai ter um entendimento de uma forma técnica. Mas se eu coloco de uma forma vulgar, aí você não está educando. Aí você está incentivando, entendeu? Aquela criança a ser pervertida. O que a gente não aceita nas escolas, na educação sexual, é justamente a forma popular que ele quer explicar. Isso está errado. A criança vai assimilar aquilo ali de uma forma muito negativa. Mas se essa forma ela é mais uma forma didática muito técnica, então eu acredito que todo mundo deve conhecer seus órgãos, seu funcionamento. Isso não tem nenhum problema. Mas se eu vou às escolas do Brasil, o que é que elas ensinam aqui? Olha, você nasceu menino, mas você é menina, então isso aí é indução. Você está induzindo, você não está educando aquele menino. Aquele menino não tem ainda hormônio suficiente para se definir. E o que eles fazem aqui é induzir a queda do espírito. Isso a justiça divina não aceita. Mas uma criança de 7 anos, você ensinar ela, olha, isso aqui é o aparelho reprodutor, o ovário, o útero, do Deus, então você está falando de uma forma técnica. Mas quando você coloca filme pornográfico, como acontece no Brasil, em sala de aula, você quer o quê? Você quer destruir o ser humano. Então, a condução não é essa, né? Então, isso é uma condução para perturbar o jovem, perturbar a criança, e, infelizmente, né, os poderosos continuarem no poder, porque a sociedade está perturbada, então eles vão continuar lá, né? Não vão sair nunca, né? Obrigada, Cristina. doutora, tirar uma dúvida com a senhora do meu caso, né? Porque eu não sei se foi adiantou no caso da minha menopausa, ou se foi por causa da vacina. Eu tenho problema de alergia na época da primavera. E antigamente eu tomava injeção, né? Porque só o remédio para mim não adianta. Eu tomava injeção. E começou a me dar problema. A minha menstruação começou a atrasar. Chegar uma hora de que não descer mais. Aí eu tive que parar com a injeção, porque estava dando, acho que, problema em outros pacientes. Tivemos que assinar um termo de responsabilidade, né? Mas hoje em dia eu já não tomo mais. Mas então, eu não sei se essa injeção foi o que parou minha menstruação mesmo, ou se foi a menopausa que veio, assim, cedo, né? Porque hoje em dia já não menstruo mais. No caso... Os efeitos da vacina de Covid sobre o sistema endócrino é impressionante. Eu vi mulheres aqui com 60 anos menstruando. E quando você vai ver, tomaram o quê? 3 doses, 4 doses. Isso não é normal acontecer. Então, mexeu com o sistema endócrino. Tem alguma coisa de errado nisso, né? Eu já vi outras mais jovens que entrou na menopausa. É um efeito devastador para uma sociedade. Quer dizer, eu acredito que na vacina existe até o controle da reprodução humana, quando acontece isso. Entendeu? Então, eu não considero isso uma vacina. Eu considero isso um genocídio. Entendeu? Porque nas nossas estatísticas morreram mais pessoas com a vacina do que com Covid.
Mas essa estatística ninguém mostra. Então, quando eu vejo crianças aqui com doença de pele, porque tomou 3 doses, nunca, nunca mesmo aquela criança volta à normalidade, né? Então, atingiu a parte dérmica e não tem como retornar. Então, são seres humanos condenados por sintomas a vida inteira. Quando eu vejo pessoas morrerem de morte súbita com 26 anos de idade, isso não é normal, entendeu? Não é normal. Mas os poderosos, eles indicaram, né? Mas eles não tomaram, né? Mas no caso da injeção, né? Essa que eu estava tomando, da alergia, né? Hoje em dia eu não tomo mais, doutora. Hoje em dia eu só fico no remédio mesmo, né? Mas Existem 2 estágios aí, né? O estágio alérgico, proporcional ao clima, e o estado alérgico genético. O teu é genético. Não tem vacina aí que dê jeito, não. Entendeu? Então, os médicos, eles têm que ter a racionalidade de saber distinguir esse estágio aí é pela primavera ou esse estágio genético. Então, se for pela primavera, você vai tomar qualquer coisa, melhora. Mas se for genético, não adianta você tomar vacina, porque o efeito contrário é muito forte. Entendi, doutor. Obrigada. Solucionou minha dúvida. Vamos lá, Cláudia? Doutora, tem um caso que é de uma criança entre 4 para 5 anos, e o problema com ela é sobre masturbação. E qual seria a causa tão precoce dessa fase? Olha, veja só, existe fase na infância que ela vai desabrochar e a gente vai observar que é tendência trazer de vidas passadas, viu? Quando é tendência, não tem idade. Não vai ter idade, entendeu? Aquela criança que está praticando esse ato, pode ter certeza que lá na frente o problema vai ser seríssimo para a família. Porque ele vai ser um compulsivo que vai destruir família, que vai destruir sociedade, vai destruir tudo, entendeu? E a gente vai explicar por quê. Porque, veja, ele não tem um desenvolvimento hormonal para pensar dessa forma, mas ele tem a tendência. Então, quando vir o desenvolvimento hormonal, ele não se controla mais, ele vai ter 2 coisas aí, a tendência e os hormônios. Então, são 2 bombas dentro dele. Pode ter certeza que ele vai atacar qualquer mulher, se ele ver. Entendeu? Então, isso é um fator de observação para a psicologia, entendeu? E muitas vezes para a psiquiatria, porque não é normal uma criança fazer isso, porque ele já traz essa tendência. Então, veja, se reencarna muitas vezes para ser medicado pelos homens. Se reencarnam para isso. E aquela mãe vai vendo que aquilo é normal, que aquilo é insignificante, mas vai chegar o momento que ela vai visitar o filho dela na cadeia, né? Nossa, é grave, então. Muito obrigada. Referente a essa pergunta da Cláudia, doutora, eu conheci na época ela era uma adolescente, hoje em dia eu não sei como é que ela está. Ela era autista, né? E a família dela ficava desesperada, ficava atrás dela o tempo todo, porque ela tinha esse problema que a Cláudia falou. Certo, mas veja, aí você vê o autismo kármico, né? Você já nota que é kármico. Aí, de onde ela trouxe essa tendência? Então veja que ela já veio com determinada limitação, mas ela não esqueceu do que ela fazia. Obrigada, doutora. Vamos lá? Doutora Cristina, como eu disse, na nossa época, a menstruação viria assim lá para 12, 15, 13 anos. Agora, as crianças de 9, 10 anos já estão menstruando. Por quê? Adiantando. Nós estamos vivendo outro ciclo, né? O ciclo do núcleo universal, né? Núcleo do tempo universal. Isso quer dizer que as coisas vão acelerar, tanto desenvolvimento perispiritual como desenvolvimento físico, né? Então, tem criança aqui com 12 anos que parece que tem 18, entendeu? Então,
esse crescimento rápido é essencial, né? Porque a gente vai observar em mundos mais evoluídos do que o de vocês, um pouco mais antes que vocês, o nascimento e o crescimento e a morte são coisas muito rápidas. Não é como aqui, né? Vocês vivem até 80 anos, até 90 anos. Não, tem mundos que o espírito conclui sua existência com 20 anos de idade, porque ele já se livrou de um fator que a gente considera aquelas imperfeições, então aquelas etapas que ele vai vivendo ali, e por menos idade que ele tem, ele vai fazer muita coisa pela humanidade, né? Obrigada, doutora Cristina. A minha próxima dúvida é assim, né? Caso de homens, né, que quando chega uma certa idade, ele adquire o câncer de próstata, né? Mas alguns idosos não chegam a desenvolver, né, o câncer, mas outros sim. Por quê? Cíntia, não vê a vida promíscua desses homens, né? É muito complicado, porque a promiscuidade masculina, quando ela acontece, você adquire as células cancerígenas eletromagnética degenerativa, que elas ficam ali adormecidas, porque a juventude tem um vigor, né, o corpo físico também, mas quando vem a velhice, aí explode, entendeu? Explode, geralmente passa por ossos, é muito complicado, mas quando você vai olhar o histórico ali, não se tratou de vidas passadas, não, é dessa existência. É dessa existência. Porque o câncer de próstata mesmo, de vidas passadas, em 30 dias o ser humano vai embora, né? Que ele é devastador. Mas o câncer de próstata por promiscuidade é diferente, né? Você vai viver um estágio final de muito sofrimento, né? Que foi adquirido nessa existência. Obrigada, doutora. Cláudio, vamos lá, sim. Se, doutora, no caso, assim, sobre as pessoas que acabam tendo o câncer no útero ou no colo do útero, assim. Olha, os câncer de colo de útero, existem razões para isso. Vamos dizer, uma mulher que tem um marido que bebe, provavelmente ela vai ter um câncer de útero por eletromagnetismo degenerativo. Ela não escapa disso, não. Isso não é uma questão kármica, como ele também pode ter um câncer lá de próstata, né? Então aí a gente já percebe essa situação. A outra situação que eu vejo muitas vezes de manchas brancas escuras no útero se trata de aborto de vidas passadas. Então, naquele momento que esse aborto foi cometido, aquele espírito com ódio, ele danificou o genésico. E essa danificação, você vai ter que voltar para fazer a reparação desse plexo na matéria. Então, esse é mais complicado, ele é mais devastador. O outro pode até ter cura, que é por eletrodegenerativo, ele pode até ter cura e ele escapar, né? Fazendo esterectomia, essa coisa. Mas o outro, por questões de aborto, geralmente não escapa, viu? Entendi. Muito obrigada. Vamos lá? Doutora Cristina, e também a gente ouve bastante falar assim, mioma. Por que acontece isso? Olha, os miomas, se sua mãe teve, você vai ter. Ele é uma condição genética, né? Outra condição de miomas, eles estão relacionados ao quê? A questão da alimentação de vocês, né? Então, existem exageros na alimentação que a gente observa, de produtos químicos, corante, né? Conservante, isso traz sérios problemas para o sistema endócrino, né? Então, a gente vive uma sociedade e que as pessoas se alimentam de uma forma horrível. E essa forma aí é que vai mexer com seus hormônios, né? Então, existem miomas que os médicos muitas vezes classificam que não são graves, mas com irradiação eu digo logo, olha, talvez ele não entenda o que é eletromagnetismo, mas eu entendo. É melhor tirar esse mioma. Não deixe não, porque o mioma por irradiação, ele vai irradiar para o útero, ele vai irradiar para o ovário, para as trompas, é muito perigoso. Então, eu aconselho tirar, mas muitos não querem tirar não. Mas você não nasceu com mioma, né? É o que eu digo aqui.
Você não nasceu com cisto. Então, se existe ali um cisto e um mioma, a gente considera ali um corpo estranho, tem que ser retirado. Aí o médico disse, mioma tem que são perigosos e outros que não. Aí, e se acaba a menstruação, diz que mioma acaba. Sara, o médico disse. Depende, existem miomas ou pólitos que sangram, né? Esses são perigosos se tiver radiação. Mas existem outros que não sangram e com a menopausa param ali, né? Obrigada, doutora Cristina. Doutora, é uma pergunta boba, mas eu tenho que perguntar. O obsessor, ele pode atuar no genésico, no sentido assim, de impedir a gravidez por vingança? A mãe que quer ter o filho? Sim, pode, o espírito que vai reencarnar, ele pode travar o genésico e abortar-se. Ele pode fazer isso. Por motivo de vingança, entendeu? Isso. Quando o processo obsessivo é na mãe, geralmente a lei de causa e efeito respeita a gestação. Mas pega ela lá no resguardo, né? O problema é esse. Porque o problema aí é com ela, o problema não é com a criança que vai nascer. Mas quando é a criança que está ali, eu vou dizer uma coisa, o ódio é dos dois. Ele travando o genésico, aquela criança, ela vai sofrer. E às vezes provoca até danos neurológicos, aquele espírito nasce já complicado, viu? Mas sendo feito, ele já sabe do risco que ele vai passar, né? E mesmo assim, às vezes, ele impede a gravidez, mesmo sabendo que pode vir com esses problemas. Ele impede a gravidez sabendo que vem problemático. Nossa. Obrigada, doutora. Pode falar. Doutora, que a Miyoko perguntou sobre o mioma, né? E no caso da endometriose também seria nesse mesmo rumo, né? Olha, a endometriose também é um estudo muito interessante que eu faço aqui sobre a endometriose, né? E você vê que o processo degenerativo que aconteceu no feto, né? Pela sucção lá do aparelhozinho para abortar, a lesão é mais grave na endometriose. Por quê? A endometriose não vai ficar só no útero. Ela vai subir para o intestino. Ela vai subir para os ovários. Então, ali a gente já nota que a carga de ódio do espírito na hora do aborto foi muito grande, né? E para as mulheres que têm endometriose, é uma expiação e prova muito dolorida. Não é fácil para elas, não. Muito obrigada. Miyoko? Pior que nem tem mais pergunta. Pode passar. Não. Pode passar. A doutora, eu estava assistindo uma aula da senhora que eu achei super interessante, eu não imaginava. Quando a senhora fala assim, a senhora falou na aula que quando estamos com fome, né, como fala assim, a barriga ronca, né? Na verdade, não é a barriga, é o genésico, né, que a senhora falou, né? Eu achei super interessante, eu não sabia. Porque, veja só, o genésico, ele consome muita energia, né? Porque ele tem que ficar ali nas funções renais, tá entendendo? Na função da reprodução, na função dos ovários, na função da micção, que seria a urina. Então, o genésico ali, ele é o plexo central da cintura pélvica. Então, quando há um danos ali, olha, ele é irreparável. Aí vem essas pessoas aí com essa imaginação, eu quero mudar de sexo. Olha, você muda de sexo na forma material. Na forma perispiritual, jamais você muda um plexo. E aí que estão as complicações. Como é que aquele aparelho reprodutor é masculino se tornou feminino? E como é que isso vai funcionar, essas moléculas no perispírito? Não tem como funcionar. Então, aquela pessoa ela vai ter vários distúrbios hormonal, depressivo, de angústia, de tudo. Então, ela está trabalhando agora contra os hormônios. E a maioria que faz mudança de sexo termina cometendo suicídio. Nossa. Obrigada, doutor. Cláudio, tem mais alguma dúvida? Aqui no texto, ele diz assim, né? Que o plexo genésico armazena energia
temporariamente? Eu não entendi muito bem esse temporariamente. Porque o genésico, na verdade, você vai morrer com as energias ativas, coronário, frontal, laríngeo, entendeu? Cardíaco, esplênico, gástrico, você vai morrer com essas energias ativas. Mas o genésico não. Você vai envelhecendo, essas energias, elas vão diminuindo, diminuindo, e quando você morre, essa atividade morre também junto com você. O que fica em compulsivo são as imagens de memória, que também não aciona o plexo genésico. É por isso que esses espíritos são tão perturbados no mundo espiritual. Porque na cabeça deles, eles querem dormir com a viúva, olha que loucura, né? Ele quer dormir com a viúva achando que vai ter relação com aquela viúva. E não tem. A perturbação é tão grande que ele sai dali desesperado, entendeu? Então a gente explica, adverte que não pode, entendeu? Mas eles não aceitam. Então, alguns espíritos que desencarnaram compulsivos, eles não se acham mais homens. Porque o homem é aquele que tinha um órgão e não aquele que pensava como homem. Então veja que tudo isso são perturbações trazidas para o mundo espiritual. E que é muito difícil o setor de psicologia tratar desses assuntos, porque eles não querem de jeito nenhum, eles não aceitam isso. E termina abandonando o tratamento, indo para as ruas, para a casa de parentes, se prejudicando, que não vai levar a lugar nenhum. Então, por isso que o genésico ele vai se esgotar. Então, na hora da morte, o que é que acontece? Qual é o primeiro plexo na hora da morte que desintegra-se por completo? É o genésico. Você vai morrer de baixo para cima, até chegar ao coronário. Então, o genésico. A pessoa que está ali no estado terminal, os pés já começam a ficar gelados, entendeu? Os reflexos inferiores começam a deixar de existir. Quando chega no genésico, pronto, já disse tudo. Está indo embora. Desligou o genésico, o restante é mais fácil, né? Nossa, Entendi. Muito obrigada. eu? Doutora Cristina, o câncer de mama tem aumentado e tem ligação com quando a pessoa tem o filho, né? Então, a menstruação, não sei se isso é verdade, que se torna leite, isso é verdade? E por isso que acontece muito câncer de mama? Não, isso não é verdade. O índice de câncer de mama vai aumentar nas mulheres. O primeiro fator que a gente sempre disse aqui é a bebida alcoólica, porque ela tem efeito degenerativo. Então, as mulheres estão tendo mais câncer do que os homens porque estão bebendo mais do que os homens. O problema é esse. Então, isso significa que não tem nada a ver no período da maternidade, não tem nada a ver com a menstruação que cessou. O grande problema está relacionado a isso, a bebida alcoólica. Então, vocês têm os hormônios fragilizados. Os homens já aguentam um pouquinho de cachaça, vocês não aguentam 10 ml. Entendeu? Por quê? Os hormônios são diferenciados. Então, a osteoporose ela vai ser muito precoce também, de mulheres que bebem. A osteoporose vai ser precoce, a artrose também vai ser precoce, porque são órgãos diferenciados e hormônios diferenciados, né? Então, saiu uma pesquisa de uma determinada faculdade, que eu mandei postar nos grupos, dizendo que o álcool ele causa câncer como fumo. E aí que está a questão da pandemia de câncer de mama nas mulheres. É álcool, né? É. Interessante. Doutora, a minha dúvida agora é assim, por que existem espíritos que, quando reencarnam, eles vêm com genésico mais ativo do que os outros? Esses espíritos estavam na crosta terrestre, participando de toda a promiscuidade. Não houve um preparo nem educação sexual em colônia. Estavam aqui mesmo, entendeu? E se estavam aqui mesmo, eles são muito materializados. E nesse processo, o que é que a gente vai observar? São totalmente dependentes, desorientadíssimos com relação a isso. Então, esses espíritos, eles vão ter que ter um domínio muito grande para não fazer besteira na vida, viu? Porque o caminho deles é um HIV positivo, é uma sífilis, né? Então, as doenças sexualmente transmissíveis, às vezes, levam ele a um desencarne prematuro.
Então, isso tudo tem relação aonde ele estava habitando antes do processo reencarnatório, né? Os espíritos que estão em colônia, eles são mais bem preparados, mas os que estão aqui, por falta de aviso, não é. Que a gente chama para internar, a gente diz que não é para ficar aqui, e eles dizem, não, eu vou ficar aqui. Só que com Deus não se brinca, né? Vai chegar um dia que a justiça vai falar, olha, ele vai de todo jeito agora. Do jeito que ele tá, ele vem, né? Do jeito que ele está, ele vem. Nossa. Obrigada, doutora. Cláudia, vamos lá? Então, essa parte que ele fala, então, os espíritos não têm mais a necessidade de sexo, seria porque, então, quando a parte do corpo, né, então, morre, desliga esse plexo, é por isso. Ele desliga esse plexo, fica só a projeção de imagem adquirida no processo reencarnatório. Entendeu? Mas esse plexo ele não funciona mais, por isso que ele tem energias limitadas. Energias limitadas. Miyoko? Oi, não tem. Se eu lembrar de pergunta. Então tá, vou perguntar. Doutora, o que eu já reparei já há algum tempo, assim, os adolescentes de hoje em dia, eles possuem os traços bem delicados, né? Anos atrás, esses adolescentes, os masculinos, né, eles tinham uma forma mais masculinizadas, né? Isso teria algum motivo referente ao plexo genésico dessas pessoas? Ou já é uma mudança natural dos adolescentes mesmo ser assim, mais delicados? Eu não considero uma mudança natural. Primeiramente, porque, veja, os adolescentes de hoje em dia, eles são muito sedentários. Só há hormônio se você motivar o hormônio, não é isso? Uhum. Se você está numa cadeira, né, adolescente lá, 8 horas no computador, você não faz um exercício físico, você não faz nada. Os hormônios não querem saber disso, não, pessoal. Os hormônios vão aparecendo, e ele, no acomodismo físico, ele vai começar a ter traços realmente femininos. Então, quando a gente observa, às vezes eu fico observando aqui, no estacionamento, junto com os médios, meninos de sábado, né? É interessante, porque eles nem correr sabem. Misericórdia, é um desespero correndo. Eu fico olhando e disse, olha para ali, aquilo ali é de apartamento, aquilo ali deve ser de sítio. Aí então, ali vai, por quê? Porque no sítio ele corre, ele mergulha em rio, a pele dele é diferente, o músculo dele é diferente. Então, uma criança com 8 anos de idade, eles não têm mais músculo, de jeito nenhum. Então, significa que o que vai motivar os hormônios aí é a carreira que ele está dando, né? Mas são crianças que também a mãe diz assim, não pega, não bota o pé no chão que você vai pegar micróbio, né? Olha, não bota o pé no chão não. É essa hora que ele tem que pegar micróbio mesmo, viu? Que é a faixa etária de imunidade da criança que vai de 0 a 10 anos de idade. Então, se lá com 11 ele pegar uma gripe, ele morre. É o que está acontecendo. Entendeu? Então, o índice de doença respiratória, ela é maior em apartamento do que mesmo em bairro. Você vai ver isso. Por quê? Não existe aquela troca de oxigênio, né? Fecha a janela, fica no ar-condicionado o dia todo. Uma pessoa dessa não tem imunidade, não. Já aquele filhinho do pobre, ele tem que sair, tomar um ventinho lá fora, comeu, arrotou e volta de novo. Pronto. É o filho do pobre, é isso. Então, o filho do rico fica lá, né? Não tem digestão, não tem nada, então é mais propício ele desencarnar. Nossa, que diferença, né, doutora? Cláudia? Eu não sei se vai ser meio repetitiva a pergunta, mas assim, doutora, por exemplo, quando a pessoa está dormindo, né? Então, e mesmo assim tem essas, não é repulsão, é como se diz, acontece algumas reações sexuais, vamos dizer assim. Essas reações sexuais, ela parte da memória do ser humano. Também. Olha, se as pessoas dormissem orando, o mundo era outro, né? Mas
vezes a fuga do corpo leva muita gente a lugares indesejados. E o anjo de guarda não pode fazer nada, porque é a missão dos espíritos. É impressionante isso. Então, eu acho que quem vive uma vida de prece, de autoanálise, então, essa pessoa, as reações hormonais são diferentes, porque a prece faz você predominar sobre os hormônios. A falta de prece, a falta de vigilância, o estresse aí é bastante complicado. Aí vem as informações do subconsciente. Aí traz tudo que você fazia em vidas passadas, né? Entendi. Muito obrigada. Por isso eu quero estar morta mesmo. Viver não é fácil. Deixa eu morta mesmo. Ai, doutora. Ai, doutora Cristina, quais são os alimentos que podem repor hormônio depois dessa idade assim? Porque aí começa a cair cabelo, sabe? Quais são os alimentos que pode repor? Primeiro alimento, não se estressar, viu? Esse é o segredo. Não vai-se embora o cabelo, a sobrancelha, vai-se embora é tudo. Então, é interessante que o que vocês querem repor em determinado alimento, vocês não repõem o equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional, né? Todos os hormônios que estão ali vai trabalhar conforme a idade, né? Mas o complemento alimentar, isso ou aquilo, tá entendendo? É vitamina disso, é vitamina daquilo. E a gente sabe que em determinada idade o organismo só vai absorver o que ele acha necessário. Então você pode tomar o que for, né? Pode tomar um comprimido foguete, mas tu não vai ser um foguete, não. De jeito não, tu vai ser um fósforo. Então não vai. E o que acontece com a pessoa da terceira idade, Saulo? Aqui no hospital tem isso, viu? Estou tomando uma vitamina, daqui a pouco está uma fila. Qual é o nome da vitamina? Como foi tu conseguiu a vitamina? Eu só fico olhando, digo, olha para mim. Essa vitamina tem que ser a vitamina da calma. Tá entendendo? Porque o organismo, em determinada idade, ele não absorve mais, não. Só é aquilo mesmo, entendeu? Aí aqui no Nordeste tem uma tal de garrafada, né? Garrafada não é na tua cabeça, não. Senão você não chegar aqui e dizer, me dá uma garrafada. Né? Garrafada é um líquido que se coloca várias ervas dentro, entendeu? Que tem muita coisa ali que é prejudicial à saúde humana. Contém álcool e também quem toma muita garrafada vai ter hepatite. Aí o que acontece? O pessoal daqui adora isso. Olha, tem uma garrafada muito boa. O termo é esse, levanta até defunto. Vê mesmo. O termo é esse aqui. Aí faz uma fila para comprar a garrafada. E depois, tudo animado, gastou o dinheiro e cadê o resultado da garrafada? Não tem resultado nenhum. Aí coloca um monte de coisa, aroeira, não sei o que mais, álcool. Eu vou dizer, aquilo ali é uma bomba atômica. Então, a pessoa toma aquilo ali e muitas vezes não quer fazer um exame médico. Aí tá com câncer de próstata, vai tomar uma garrafada. Só que o câncer tem cura. Mas depois da garrafada, acabou-se. Ele se proliferou, né? Não tem como você reter mais isso. Nossa. Doutora, minha outra dúvida é assim, existem homossexuais, né, que os traços são bem femininos, né, que a gente vê que é diferente do outro homossexual, que a gente vê que, né, é homem mesmo, né, pelos traços deles, mas tem homossexual masculino que tem os traços bem femininos, a gente olha a pele, o olhar, até aqui, né, a gente fala do gogó, né, a mão, tudo. E assim, por ele ser assim, né, ter esses traços e vir do sexo masculino, isso daí seria uma prova para o próprio espírito? Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma das propriedades do perispírito é a elasticidade, não é isso? É uma das propriedades. E a própria modelação dele. Então, o psiquismo pode transformar essa pessoa no que ela quer. Está
tá entendendo? Ainda mais, né, os hormônios que vão ser aplicados, hormônio feminino, que vai ser aplicado nesse homem, vai trazer sérias consequências de tumores no fígado, na hipófise, tudo, entendeu? Então, veja, não tem uns que quer ser gato, até cirurgia faz, né? Para ser gato, e até Mia feito gato, mas é gato? Não é gato de jeito nenhum. Então, as ilusões e a fuga do compromisso reencarnatório é impressionante no planeta Terra. Isso é uma fuga, você não quer assumir o que você veio fazer. Então, você quer representar um personagem. Só que esse personagem ele não é feliz. Ele não se completou, tá entendendo? Mas para a sociedade você vai rir, você vai pular, você vai dizer que está satisfeito, para você favorecer a você. Mas lá dentro você não é nada disso, né? Não é nada disso porque muitos homossexuais que eu tratei viviam sérios problemas de depressão e angústia. E eu disse a ele: você não se revelou? Você é feliz? Ou não? A revelação que eu tive me tornou a mesma pessoa. Não mudou em nada. Então, essa coisa da pessoa dizer, não, eu estou reprimida, eu não vou fazer isso, por isso que eu estou angustiada, e eu vou ter que fazer. Olha, se fizer, vai ficar angustiada também. Não vai de forma nenhuma mudar em nada. Por quê? Você pode mudar tudo que está aqui, essas marcas tudinho aqui. Mas dentro de você, só você mesmo muda. É verdade, doutor. Cláudia? Não, acho que por hoje é só porque o próximo item é em relação à homoafetividade, Uhum, né? tá. Então, de hoje. Sim. Milks, tem mais algum? Doutora Cristina, câncer na mama, quando retira a mama, traz algum assim, problema ao desencarna. Aí quando reencarna? Não, porque veja só, às vezes você já nasce com a lesão, né? No estado embriatório já existe célula cancerígena que vai desenvolver na mama. Então, isso significa que essa mama ela vai ter que ser retirada, né? Mas a reconstrução dela pode ser feita. Mas isso não vai afetar em nada, né? Porque o corpo não sai do corpo. Você vai perder o corpo, o seu perispírito vai voltar para aqui, e essa lesão é corrigida aqui, antes do processo reencarnatório. Agora, vamos dizer que você não saiu daqui, você ficou aqui, né? Então, você vai sentir dores, você vai sentir deformações, e vai chegar um momento que você vai reencarnar, e vem os problemas. Ou se você reencarnar como homem, vai ter câncer de mama. Ou como mulher, vai ter câncer de mama. Por quê? Você não quis sair da crosta terrestre. Obrigada. Nossa, interessante. Interessante mesmo. Né? Avisando também que homem tem câncer de mama, viu? Não é só mulher, não, viu? Homem também tem, doutor? Tem, é raro, mas tem, né? Câncer de mama. Nossa, não sabia também, não. Interessante. Doutora, a minha outra dúvida é assim, homens que fizeram a cirurgia que fazem, acontece muito, né, da fimose, isso também teria ligação com plexo genésico? Não, a fimose é uma ligação, é uma questão genética hereditária, né? O pai teve, o avô teve, entendeu? É uma cirurgia que tem que ser feita, porque qualquer resíduozinho que fica ali pode dar um câncer de pênis. Então, a criança, ela tem que fazer, entendeu? Então, é muito perigoso uma fimose numa criança, por causa da higiene local, viu? Eu conheço crianças, né, que a própria mãe, né, que ajudou, como fala, ao invés de fazer a cirurgia, que a própria mãe viu que a criança ia ter futuramente, e não sei como ela foi corajosa, ela mesmo que pegou a pelinha, e aí, não sei, parece que ela abriu, ela, não sei, não lembro da história direito, mas ela fez com os 2 filhos dela. Simples, né? Tem fimose mais grave, entendeu? Chamada circuncisão, né? Na época de Jesus, né? Uhum. Então, veja só, então, no caso da fimose grave, tem que ser feita a cirurgia. Ela não consegue, não, de jeito nenhum. A fimose mais é que ela consegue, mas também é um pouquinho complicado, dolorido,
e o risco de infecção é muito grande quando faz isso, né? Entendi, doutor. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Eu já acabei, já. Doutora Cristina, a senhora disse que homem também tem câncer na mama. Se ficar, como diz assim, pior, ele também pode retirar a parte da mama também? Os homens perdem a mama também, entendeu? Perde sim. A gente vai encontrar muito isso na obesidade masculina, viu? Os cânceres de mama. E se a família tiver história de câncer de mama, ele também não escapa, não. Ele vai ter câncer de mama. Nossa. Nossa, eu não sabia que existia. Então, não é só mulher que tem que fazer exame, ir para o médico fazer exame da mama. O homem também precisa ir, então, doutora Cristina? Precisa. Se ele tiver um processo inflamatório, não todos, né? Mas se ele tiver um processo inflamatório, né? Ou de dores, ou de grândulos, então ele vai ter que fazer. Doutora, surgiu uma... desculpa, meu, pode falar. Claro, pode falar. Já acabou. Pode sim. Eu também. Eu só ia falar que por isso que todo mundo precisa fazer exame, né? Doutora, surgiu a dúvida, assim, as crianças, a senhora falou que elas não têm o plexo ativo, né? Por isso que as crianças, elas têm muita energia, é por isso, como o plexo não está ativo nelas, por isso que elas têm aquela energia de correr, de brincar, de pular. Olha, criança pra gente é criança, né? A gente não pode puxar para esse lado, não. Porque está inativo para qualquer questão de sexualidade e sexo. Mas está ativo para o aparelho ali urinário, entendeu? Está ativo, mas o que a gente não pode é induzir uma criança que isso é crime. Uma criança não tem essa racionalidade de fazer sua escolha com 7 anos de idade, né? E eu já vi casos aqui de psicólogas lá fora orientando a mãe para a criança mudar de sexo com 8 anos. Nossa. Uma pessoa dessa é uma pessoa perturbada, né? E aí a gente toma a frente e dá outro caminho ali e salva a criança. Falando nisso, doutora, eu já vi casos de crianças de mães que relatam, né? Que criança, quando ela é desde pequenininha, por exemplo, um menininho, né? De 4, 5 anos. Ele fala assim, não, mamãe, eu não sou menino, eu sou uma menina. E insiste que não quer vestir roupa masculina, que quer vestir roupa feminina, porque, não, mamãe, eu sou menina, não sou menino. Eu já vi vontade de menino se fazer. Menino tem juízo. Tem não, não tem juízo não. Então, essas vontades, se ela fizer, ela é cúmplice da queda. Ela vai responder, entendeu? Ele está achando aquela cor atraente, porque aquela cor é uma cor muito diferenciada na visão neurológica dele. Tá entendendo? Mas a questão de cor não tem nada a ver com sexo, não, de jeito nenhum. Então, quando você vai trabalhando essa questão de cores, então ele perde essa atração por cor cor-de-rosa, vermelho, e ele volta ao estágio normal. Então, a gente tem que entender que uma criança, o sistema neurológico dela, ele se forma até os 10 anos. Então, esse período é um período de instrução para a criança, não é de indução, né? Entendi. Obrigada, doutora. Minhas dúvidas acabaram. Meninas, vocês têm mais alguma coisa? Não. Não, por hoje. Então, terminamos por hoje, doutor. Não. Não, meu? Graças a Deus. Vocês estão todos computadoras. Senhor Jesus, Mestre amado, de joelhos espiritualmente a teus pés, Senhor. Só temos a Ti agradecer a dávida de luz que caiu neste ambiente e em Teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Bom dia para todos. Fique com Deus.